Esse é o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Nós vamos falar hoje como criar um roteiro-tema. A simplicidade de criar um roteiro-tema exige a necessidade de saber o que é. Quando falamos de um tema, queremos abordar um assunto em específico. Podemos falar sobre novidades da semana, sobre um filme, contar um segredo, ensinar uma dica, recomendar alguma coisa para alguém, vender um produto, dar aula sobre um tópico. O tema é o contexto de como cada um desses formatos pode ser apresentado. Roteiro-tema é quando definimos que história vamos contar. Sua aplicação é fundamental para criar vídeos que gerem impactos fortes o suficiente para prender o seu público e vender a sua ideia. As melhores vendas e anúncios são feitos de história. Todo mundo adora ouvir uma história. O tell story, ou o termo mais familiar, storytelling, não é obviamente um termo criado pelo marketing, mas utilizado bastante em suas táticas. Então, por que usamos o storytelling? É mais fácil aprender o que se fala do que apenas passar anunciando. Nós fixamos os pontos importantes, nós lembramos dos benefícios e guardamos na memória como se fosse um filme que vimos. Tanto são as empresas que apostam em canais de vídeos que promovem sketches ou quadros rápidos, em sua maioria de humor, para deixar bem nítido da mente da pessoa a mensagem. Como criar o roteiro-tema? Há algumas dicas que ajudam a bolar as ideias. O roteiro-tema escrito é escrito de duas formas, usando uma linguagem de descrição informal e usando o Master X Scenes. O primeiro é como descrevemos uma situação qualquer, apenas informando o que vemos e não o que sentimos, é quase como um relato. Colocamos a passagens de cena, troca de iluminação, toda a instrução unida com o tema. O segundo é um dos métodos mais famosos utilizados no cinema para escrever roteiros. Eles alinham contexto com ação em cena. Nós conseguimos prever o espaço, tempo, fala, ação, reação e criar lacunas para, digamos, pós-edição. Fazendo uso de efeitos especiais, montagem de cenas, como slides, aplicação de flashbacks e etc. Como criar ideias? Pense primeiro em 3 elementos simples. Pense em uma pedra, em um deserto e uma pessoa. Agora, faça uma ponte entre essa pessoa, a pedra e o deserto. Elabore algumas perguntas padrões. O que é essa pedra? Que deserto é esse? Quem é essa pessoa? Depois de definido, conecte esses elementos. O que essa pessoa está fazendo nesse deserto com essa pedra? É muito importante definir cada um dos elementos, senão essa frase ela não tem muito sentido. Você tem que descrever a pedra. Ela é feita do quê? Basalto? Vulcânica? É uma pedra metálica? Que deserto é esse? É um que a gente conhece ou é um de ficção que você vai inventar na hora? Quem é essa pessoa? É um homem, é uma mulher, é uma criança? Não é exatamente uma pessoa, é um humanoide. Você tem que descrever. Crie elementos-chave. Formule um suspense. É uma pedra mágica? Formule um humor. Essa pessoa se perdeu no deserto por causa da pedra? Formule um mistério. Essa pessoa apareceu sem explicações no meio do deserto? Ou há uma pedra em todo o deserto? Quem a colocou lá? Como qualquer história, há um título. Uma narrativa introdutória, que normalmente é criada com um jogo de câmera, um sobrevoo pelo deserto, captando áreas diferentes, como dunas, vento empurrando a areia, partes rochosas, ou fazendo uma panorâmica microscópica na superfície da pedra, dando a entender que se trata de um asteroide e não de uma pedra localizada em um planeta no deserto. Depois vem a parte do clímax, que é aquela situação que começa a crescer para gerar o problema. A pedra tem alguma coisa especial? A pessoa seguiu uma filosofia e quer provar alguma coisa? Ela está numa peregrinação? O deserto tem alguma personalidade ou é apenas um espaço inanimado? Aí vem o problema. A pessoa não consegue sair do deserto. A pedra surge em cada canto do deserto, não importa para onde essa pessoa vá, embora só haja uma pedra. O deserto não parece ter fim para nenhum lado. Vem a solução. A pessoa faz tentativas e experimenta o deserto e a pedra. Será a pedra uma chave? A pessoa vai tentar deduzir. Será o deserto um sonho? Essa mesma pessoa vai fazer coisas que as pessoas testam para saber se um sonho é um sonho ou uma realidade. Aí vem a conclusão. O deserto era um sonho.
A pedra era uma chave dimensional. A pessoa era um viajante. A conclusão é quando você termina a história e tem a resposta do que é aquilo tudo que aconteceu no começo da produção. Mas quando você cria o roteiro tema, você como criador do filme tem que já saber a resposta do enigma. Quem não sabe é quem vai assistir o filme. Colocamos em uma frase final no roteiro, que precisa ser expressa na tela de alguma forma, seja fantasiosa, crível, lúdica ou lúcida. Digamos que você escreva assim no seu roteiro: o deserto era um sonho descoberto por uma pessoa que na noite anterior havia participado de um grupo de estudos de filosofia de autorreflexão. Como é que você coloca isso numa tela? Porque essa é a conclusão do filme. É isso que a pessoa tem que sair do filme e falar. Aquele filme era sobre isso, então. Começou com uma pedra, um deserto, uma pessoa, mas o filme era... O deserto era um sonho descoberto por uma pessoa, ou seja, o sonho era, na verdade, uma autorreflexão daquela pessoa que seguia aquela filosofia de autoconhecimento. Ou o deserto era uma dimensão alternativa que engole todas as pessoas que entram em contato com a pedra, que é uma espécie de isca ou chave para lá. Ou seja, é uma questão de ficção científica. Não é mais uma filosofia de autoconhecimento. O deserto, a pedra é um ser vivo que pretendia estudar aquela pessoa usando sua terra natal, que era um deserto, que era um grande deserto. Ou seja, na verdade, a pedra era um alienígena que pegou essa pessoa e levou para o seu planeta, que era um deserto, para estudar sobre essa pessoa. O método de elaboração de qualquer roteiro-tema se baseia na conexão das coisas. A melhor dica é sempre usar elementos do nosso dia a dia para escrever um filme, uma série de tema variado como terror, humor, suspense, ação e drama. Então se lembre, se você quiser vender o teu produto, um sorvete, lembre-se das situações: sorvete, uma criança, uma praia; sorvete, uma pessoa, um deserto. Lembre-se de conectar, pegar cada uma dessas dicas que eu dei no podcast e montar o roteiro tema. Ele terá todo o sentido para o seu público. E lembre-se de colocar os elementos-chave. Os elementos-chave são exatamente as táticas que criam uma incisão. É quando você gera o gatilho emocional na pessoa. E esse gatilho emocional é quando ela vê aquela criança tomando aquela sorvete e fazendo ela se lembrar do tempo de infância dela, que ela também tomava sorvete, numa situação similar, se não igual. E é nesse momento que acontece a venda. Ok? Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Até a próxima.